Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/eaudiolivro. Conto Brincalhão, de Isaac Asimov. Noel Meyerhoff examinou uma lista que preparara e escolheu que artigo seria o primeiro. Como de costume, confiou principalmente na intuição. Era um anão diante da máquina com que se defrontava, embora apenas a menor parte dessa máquina estivesse à vista. Tal não importava. Falou com a confiança descuidada de quem sabe, além de qualquer dúvida, que é o mestre. Johnson, disse, voltou para casa inesperadamente, de uma viagem de negócios e encontrou a esposa nos braços do melhor amigo. Levou um susto, cambaleou para trás e disse: Max, eu sou casado com essa mulher, de modo que preciso fazer isso. Mas por que você tem de fazer? Meyerhoff pensava: ok, vamos deixar isso chegar até as tripas e andar por lá um pouco. Uma voz atrás dele disse: ei. Meyerhoff apagou o som daquele monossílabo e colocou o circuito que usava em ponto neutro. Girou e disse: estou trabalhando. Você não bate à porta. Não sorria como costumava fazer ao cumprimentar Timothy Whistler, analista graduado com quem lidava tantas vezes como lidava com qualquer pessoa. Fechou a cara, como teria fechado diante de uma interrupção ocasionada por um desconhecido, enrugando o rosto magro e levando-o a uma distorção que parecia estender-se até os cabelos, amarfanhando-os mais do que nunca. Whistler deu de ombros. Usava o jaleco de laboratório, com os punhos enfiados nos bolsos e muito bem vincado verticalmente. Eu bati. Você não respondeu. O sinal de operações não estava ligado. Meyerhoff resmungou. Não ligara realmente. Estivera pensando sobre esse novo projeto com interesse demasiado e esquecia os pequenos detalhes. No entanto, não podia incriminar-se. Aquela coisa era importante. Não sabia por que motivo, naturalmente. Os grandes mestres raramente sabiam. Era isso o que os tornava grandes mestres, o fato de que se encontravam além da razão. De outra forma, como poderia a mente humana acompanhar aquela massa uniforme de 15 quilômetros de comprimento de razão solidificada que os homens chamavam de multivac, o mais complexo computador construído até então? Meyerhoff disse: estou trabalhando. Você tem algum assunto importante? Ou nada que não possa ser adiado? Há alguns buracos naquela resposta sobre o hiperespacial. Whistler rodopiou. A expressão passou a um ar de pesarosa incerteza. Trabalhando. Assim e daí? Mas, olhou ao redor fitando os cantos do aposento, diante os grupos e mais grupos de relés a formarem pequena parte do multivac. Ou não há ninguém trabalhando por aqui. E quem disse que havia ou devia haver? Você estava contando uma de suas piadas, não é? E então? Whistler obrigou-se a sorrir. Ou não me diga que estava contando uma piada ao multivac. Meyerhoff impertigou-se. Por que não? Você estava. Sim. Por quê? Meyerhoff olhou o outro com superioridade. Ou não tenho de prestar-lhe contas? Ou a ninguém? Santo Deus, claro que não. Era apenas curiosidade de minha parte, só isso. Mas se é assim, se está trabalhando, vou embora. E olhou mais uma vez ao redor, fechando a cara. Faça isso, concordou Meyerhoff, o olhar acompanhando o outro a se retirar e depois, voltando a ativar o sinal de operações com pressão forte do dedo. Percorreu toda a extensão do aposento, de um lado para o outro, a fim de se controlar. Esse maldito Whistler. Malditos, todos eles. Porque não se dera ao trabalho de manter aqueles técnicos, analistas e mecânicos a uma distância social correta, porque os tratara como se também fossem artistas de criação, vinham tomar tais liberdades. Pensava sombriamente. Eles nem ao mesmo sabem contar decentemente uma piada. E no mesmo instante isso o levou de volta à tarefa que empreendera. Sentou-se de novo. O diabo que os levasse a todos. Reativou o circuito necessário do multivac e disse. O camareiro do navio parou na amurada durante uma travessia em que o oceano estava bastante agitado e fitou, cheio de compaixão, o homem cuja posição, debruçado sobre a amurada, e cujo fervor ao olhar em direção das profundezas, traduziam muitíssimo bem os sofrimentos de quem se achava muito enjoado. Ou com gentileza o camareiro bateu no ombro do homem. Anime-se, senhor, murmurou. Sei que parece muito ruim, mas o senhor precisa saber que ninguém morre de enjoo. O cavalheiro enjoado ergueu o rosto esverdeado e convulsionado para quem o reconfortava e arquejou, com voz roufenha. Não diga isso, camaradinha. Pelo amor de Deus, não diga isso de novo.
Só a esperança de morrer é que me mantém vivo. Timothy Whistler, um tanto preocupado, ainda assim conseguia sorrir e assentir ao passar pela mesa da secretária. Ela sorriu em resposta. Aqui, pensava ele, estava um elemento arcaico neste mundo computadorizado do século XXI, uma secretária humana. Mas talvez fosse natural que uma instituição como aquela sobrevivesse ali, na própria cidadela da computação, na gigantesca companhia mundial que operava o Multivac. Com o Multivac a preencher os horizontes, os computadores menores, destinados a tarefas comuns, teriam sido coisa de mau gosto. Whistler entrou no gabinete de Abraham Trask. Esse funcionário do governo fez uma pausa na tarefa muito cuidadosa de acender o cachimbo. Os olhos escuros voltaram-se na direção de Whistler e o nariz adunco se pronunciou acentuado e proeminente sobre o retângulo de janela que tinha por trás. Ah, aí está, Whistler. Sente-se. Whistler atendeu. Acho que estou com um problema, Trask. Trask sorriu de leve. Eu espero que não seja um problema técnico. Sou apenas um político inocente. Era uma de suas expressões favoritas. Diz respeito a Meyerhoff. Trask sentou o ponto-se no mesmo instante e adotou a expressão de quem sofria muito. Você tem certeza? Bastante certeza. Whistler compreendia muito bem a infelicidade que assaltara repentinamente o outro. Trask era o funcionário público encarregado da divisão de computadores e automatização do Departamento do Interior. Cabia-lhe a tarefa de lidar com as questões de política que diziam respeito aos satélites humanos do Multivac, assim como aqueles satélites de adestramento técnico deviam lidar com o próprio Multivac. Um grande mestre, todavia, era mais do que apenas um satélite. Mais, até mesmo, do que um simples ser humano. No início da história do Multivac tornará-se evidente que o ponto de estrangulamento era o mecanismo de interrogação. O Multivac podia responder e solucionar os problemas da humanidade, todos os problemas, desde que as perguntas fossem bastante claras. Mas à medida que o conhecimento se acumulava em velocidade cada vez maior, tornava-se cada vez mais difícil essas perguntas claras. A razão sozinha não bastava. Necessitava-se de um tipo raro de intuição, aquela mesma faculdade mental, só que muito mais intensa, que tornava alguém um grande mestre no xadrez. Precisava-se de uma mente do tipo que conseguia enxergar em meio a quatrilhões de configurações enxadrísticas para descobrir o melhor movimento, e fazê-lo em questão de minutos. Trask se remexeu, inquieto. O que Meyerhoff andou fazendo? Ele apresentou uma linha de perguntas que acho perturbadora. Ora, deixe disso, Whistler. É só o que tem a me dizer. Você não pode impedir que um grande mestre faça qualquer tipo de perguntas que escolha. Nem você nem eu estamos dotados para julgar o valor das perguntas dele. Você sabe disso e eu sei muito bem que você sabe disso. Claro que sei, mas também conheço Meyerhoff. Você já esteve com ele socialmente. Santo Deus, não. Será que alguém se encontra socialmente com qualquer grande mestre? Não me venha com essa atitude, Trask. Eles são seres humanos e merecem pena. Voa já pensou nisso? Ser um grande mestre. Saber que existem apenas 12 como você em todo o mundo. Saber que apenas 1 ou 2 aparecem em cada geração. Que o mundo depende de você. Que 1000 matemáticos, lógicos, psicólogos e cientistas físicos existem para servi-lo. Trask deu de ombros e resmungou. Santo Deus, eu me sentiria o rei do mundo. Eu não creio que você se sentisse assim, disse, com impaciência, o analista-chefe. Eles se sentem reis de nada. Não tem uma pessoa à altura com quem conversar, nenhuma sensação de pertencerem a algo. Escute, o Meyerhoff nunca perde a oportunidade de se juntar à moçada. Não é casado, naturalmente. Não bebe, não tem qualquer toque social, ainda assim se força à companhia dos outros, porque precisa. E sabe o que ele faz quando se reúne a nós? E isso é pelo menos uma vez por semana. Eu não tenho a menor ideia, confessou o agente do governo. Tudo isso é novidade para mim. Ele é um piadista. O quê? Ele conta piadas. Boas piadas. É formidável. Pode pegar qualquer história, por mais antiga e chata que seja, e torná-la excelente. É assim que ele conta as piadas, e tem jeito para contá-las. Entendo. Ora, isso é ótimo. Ou muito ruim. Tais piadas são importantes para ele, e Whistler encostou ambos os cotovelos na mesa de trás, mordeu uma unha do polegar e ficou olhando o ar. Ele é diferente. Sabe que é diferente e essas piadas são o único meio pelo qual ele consegue fazer com que nós, os idiotas comuns, o aceitemos. Nós rimos, nós gargalhamos, damos espalmadas nas costas e até esquecemos que é um grande mestre. É o único poder que ele tem sobre nós.
Tudo muito interessante. Eu não sabia que você era tão psicólogo. Ainda assim, o que quer dizer? O seguinte: o que você acha que vai acontecer se Meyerhoff esgotar as piadas que sabe? O quê? E o funcionário do governo o olhava sem qualquer expressão. E se ele começar a se repetir? Se a plateia começar a rir com menos calor, ou parar inteiramente de rir? É a única coisa que ele tem para nossa aprovação. Sem ela estará sozinho. E nesse caso o que acontecerá a ele? Afinal de contas, ele é um dos 12 homens sem os quais a humanidade não vive. Não podemos deixar que alguma coisa lhe aconteça. Não me refiro apenas às coisas físicas. Não podemos sequer deixá-lo ficar muito infeliz. Quem sabe como isso afetaria sua intuição? Muito bem, ele começou a se repetir. Até onde sei, não. Mas acho que ele acha que sim. E por que diz isso? Porque ouvi quando ele contava piadas ao Multivac. Oh, não! Acidentalmente. Entrei no gabinete e ele me expulsou. Estava furioso. Em geral é de bom gênio e eu achei mau sinal que ele se perturbasse tanto com minha intrusão. Mas continua a existir o fato de que ele estava contando uma piada ao Multivac e eu me acho convicto de que era uma de uma série de piadas. Mas qual o motivo? Whistler deu de ombros e esfregou a mão com força no queixo. Tenho uma teoria a esse respeito. Acho que ele está tentando formar um estoque de piadas no banco de memória do Multivac, a fim de obter novas variações. Entende o que quero dizer? Ele está planejando um piadista mecânico, de modo que possa ter um número infinito de piadas à mão e não precise se preocupar em esgotá-las. Santo Deus! Falando-se objetivamente, talvez não haja mal nenhum nisso, mas creio ser um péssimo sinal quando o grande mestre começa a utilizar o Multivac na solução de seus problemas pessoais. Qualquer grande mestre tem certa instabilidade mental inerente e ele deve ser observado. Meyerhoff pode estar se aproximando de na linha fronteiriça além da qual perderemos o grande mestre. Perguntou sem rodeios. O que você acha que devo fazer? Você pode verificar. Estou perto demais dele para poder julgar bem, talvez, e julgar os seres humanos não é meu talento especial. Você é um político, esse talento é mais seu. Julgar seres humanos talvez, mas não os grandes mestres. Eles também são humanos. Além disso, quem mais pode fazê-lo? Os dedos de trás bateram na mesa em sucessão rápida, repetidas vezes, como um rufar lento e mudo de tambores. Acho que terei de me encarregar do assunto, declarou. Meyerhoff contava ao Multivac. O jovem ardoroso e galante, apanhando um buquê de flores silvestres para a amada, ficou desconcertado ao se ver de repente no mesmo campo com um touro enorme e de aspecto pouco amistoso e que, olhando para ele com firmeza, escavava o chão com a pata, em gesto ameaçador. O rapaz, vendo um fazendeiro do outro lado de uma cerca bem distante, gritou: Ei, moço, esse touro está seguro. O fazendeiro examinou a situação com um olhar crítico, cuspiu para um lado e respondeu: Ele está seguro, sim. Voltou a cuspir e acrescentou: Já não posso dizer o mesmo a seu respeito, moço. Meyerhoff estava a ponto de passar para a piada seguinte quando recebeu a notificação. Não era uma notificação verdadeira, pois ninguém podia notificar o grande mestre. Resumia-se em uma mensagem de que o chefe de divisão gostaria muito de ver o grande mestre Meyerhoff, se o grande mestre Meyerhoff pudesse dedicar-lhe algum tempo. Meyerhoff poderia impunemente jogar a mensagem para o lado e continuar com o que fazia. Não se encontrava sujeito à disciplina. Por outro lado, se o fizesse, eles continuariam a importuná-lo, com muito respeito, mas continuariam a importuná-lo. Por isso neutralizou os circuitos pertinentes ao Multivac e os trancou. Colocou o sinal de congelamento em seu gabinete, de modo que ninguém se atrevesse a entrar durante sua ausência e partiu para o gabinete de trás. Tossiu e sentiu-se um pouco intimidado pela ferocidade taciturna na expressão do outro, e disse: Ainda não tivemos ocasião de nos conhecermos pessoalmente, grande mestre, o que muito deploro. Eu lhe fiz um relatório, redarguiu Meyerhoff, muito impertigado. Ficou imaginando o que havia atrás daqueles olhos agudos e tresloucados. Era-lhe difícil imaginar Meyerhoff, com aquele rosto fino e cabelo escuro e liso, ar fervoroso, gastando tempo suficiente para contar piadas. Disse, então, os relatórios não têm informação social. Eu fui informado que o senhor tem um repertório maravilhoso de anedotas. Ou eu sou um piadista, senhor. É a expressão que as pessoas usam. Um piadista. Não usaram essa expressão comigo, grande mestre. Eles disseram: Ao diabo com todos eles. Não me importa o que disseram. Escute aqui, quero ouvir uma piada.
E se inclinou sobre a mesa, estreitando os olhos. Com certeza, por certo, disse Tras, esforçando-se por ser caloroso. Muito bem. A piada é a seguinte. A senhora Jones olhou para o cartão de sorte que saiu da balança de pesar, depois do marido ter colocado ali a moeda. E disse: aqui diz, George, que você é suave, inteligente, dotado de visão, diligente e atraente aos olhos das mulheres. Diante disso ele revirou o cartão e observou. E também está com o seu peso errado. Tras riu. Era quase impossível não rir. Embora o final fosse previsível, a facilidade surpreendente com que Meyerhoff produzira o tom certo de desdém na voz da mulher e a inteligência com que ele torcera as linhas do rosto para se adequar a esse tom de voz, levaram o político às gargalhadas inevitáveis. Meyerhoff perguntou, com aspereza. Por que achou engraçado? Tras parou de rir. Desculpe, eu perguntei por que achou engraçado. Por que riu? Bem, disse Tras, tentando ser sensato, as palavras finais puseram tudo que veio antes sob nova luz, o inesperado. A questão, disse Meyerhoff, é que pintei o quadro de um marido que estava sendo humilhado pela esposa. Um casamento tão fracassado que a esposa se acha convencida de que ao marido falta qualquer virtude. No entanto, você riu disso. Se você fosse o marido acharia engraçado. Esperou um momento, pensando, depois disse. Tome esta, Tras. Abner estava sentado na cama da esposa doente, chorando incontrolavelmente, quando a mulher, juntando os últimos alentos de sua força, levantou-se sobre um cotovelo. Abner, cochichou. Abner, não posso ir ao meu Criador sem confessar um pecado. Agora não, murmurou o marido, abatidíssimo. Agora não, minha querida. Deite-se e descanse. Não posso, gritou ela. Preciso contar, ou minha alma jamais terá paz. Fui infiel a você, Abner. Nesta casa há um mês. Cale-se, querida. Tranquilizou a Abner. Sei de tudo. Por que acha que te envenenei? Tras procurou desesperadamente manter o equilíbrio, mas não conseguiu de todo. Suprimiu com imperfeição uma risadinha. Meyerhoff disse. Achou engraçado. Também. Adultério. Assassinato. Tudo muito engraçado. Ora, vamos, observou Tras. Já foram escritos livros analisando o humor. É verdade, aceitou Meyerhoff. E já li grande número deles. Mais do que isso, li a maior parte deles, para o Multivac. Mesmo assim, as pessoas que escrevem os livros estão só arriscando palpites. Algumas dizem que rimos porque nos achamos superiores às pessoas representadas pela piada. Outras dizem que é por causa de uma incongruência percebida de repente, um alívio repentino da tensão, ou a reinterpretação repentina dos acontecimentos. Existe algum motivo simples. As pessoas diferentes riem de piadas diferentes. Nenhuma piada é de aceitação universal. Há quem não ria de piada alguma. No entanto, o que talvez seja mais importante, o homem é o único animal com um sentido de humor verdadeiro, o único animal que ri. Tras, de repente, interveio, compreendo. O senhor está tentando analisar o humor. É por isso que transmite uma série de piadas ao Multivac. Quem lhe contou que eu faço isso? Deixe para lá, foi Whistler. Agora me lembro. Surpreendeu-me enquanto o fazia. Bem, o que acha? Oh, nada, em absoluto. O senhor não discorda de meu direito de aduzir qualquer coisa que deseja ao fundo geral do conhecimento do Multivac, ou o meu direito de perguntar o que bem desejar. Oh não, em absoluto, apressou-se Tras a dizer. A bem da verdade não duvido de que isso abrirá o caminho para novas análises de grande interesse para os psicólogos. Ora, bolas, talvez. Mesmo assim existe uma coisa a me atormentar, mais importante do que apenas a análise geral do bom humor. Existe uma pergunta taxativa que preciso fazer. Duas, na verdade. Oh, o que é? E Tras imaginava se o outro ia responder. Não haveria meio de obrigá-lo a responder, caso quisesse calar-se. Mas Meyerhoff disse. A primeira pergunta é a seguinte: de onde vêm todas essas piadas? O quê? Quem as faz? Escute. Há cerca de um mês passei uma noite trocando piadas. Como de costume, eu contei a maioria e, como de costume, os idiotas riram. Talvez pensassem realmente que as piadas eram engraçadas e talvez estivessem apenas a me agradar. De qualquer modo, uma criatura tomou a liberdade de me dar um tapa nas costas e de dizer: Meyerhoff, você sabe mais piadas do que 10 pessoas juntas. Ele prosseguiu. Tenho a certeza de que ele tinha razão, mas isso me fez pensar. Não sei quantas centenas ou talvez milhares de piadas contei numa ou em outra ocasião de minha vida, mas o fato é que nunca criei uma só delas. Nenhuma.
Minha contribuição única era contá-las. Para começar, eu as teria ouvido ou lido. E a fonte em que ouvirá ou lera também não fizera essas piadas. Nunca conheci alguém que tenha afirmado ter feito uma piada. Sempre foi ouvir uma boa, ainda ontem, e ouviu alguma boa ultimamente. Ele concluía: todas as piadas são velhas. Por isso exibem tal lacuna social. Ainda lidam com enjoo no mar, por exemplo, quando isso é facilmente impedido em nossos dias e ninguém mais o sente. Ou lidam com balanças que emitem cartões lendo a sorte, por exemplo, como a piada que lhe contei, quando tais balanças só existem hoje em lojas de antiguidades. Pois bem, quem faz as piadas? Traz disse: é isso que o senhor está querendo descobrir. E estava na ponta de sua língua dizer: santo Deus, quem se importa? Ele obrigou-se a não dizê-lo. As perguntas feitas por um grande mestre eram sempre dotadas de sentido. Está claro que é o que procuro descobrir. Pense comigo. Não é só que as piadas são antigas. Elas precisam ser antigas para que as desfrutem. E essencial que uma piada não seja original. Existe uma variedade de humor que é, ou pode ser original, e esta é a do trocadilho. Ouvi trocadilhos que foram claramente feitos no calor do momento. Eu mesmo fiz alguns. Mas ninguém ri de trocadilhos assim. Não se deve rir. Nós gememos. Quanto melhor o trocadilho, tanto mais alto se geme. O humor original não provoca risadas. Por quê? Ou eu, com certeza, não sei. Muito bem, vamos descobrir. Tendo dado ao Motivac todas as informações que julguei aconselháveis sobre o tópico geral do bom humor, estou agora dando-lhe piadas escolhidas. Traz se achava intrigado, a essa altura. E escolhidas como? Perguntou. Não sei, explicou Meyerhoff. Apareciam ser as piadas certas. Eu sou o grande mestre, como sabe. Oh, por certo, por certo. A partir dessas piadas e da filosofia geral do humor, o meu primeiro pedido será que o Motivac indique a origem das piadas, se for possível. Como Whistler está sabendo disso e como ele achou que valia a pena dar parte a você, mande-o à análise depois de amanhã. Acho que ele vai ter de trabalhar um pouco. Ah, por certo. Posso ir também? Em resposta, Meyerhoff deu de ombros. O comparecimento de trás era, do modo mais evidente, uma questão indiferente para ele. Meyerhoff escolhera a última da série com cuidado especial. Em que esse cuidado consistia, não saberia dizer, mas examinara uma dúzia de possibilidades mentalmente e repetidas vezes pusera à prova cada uma delas, procurando alguma qualidade indefinível de significado. Ele contou. Ugh, o homem das cavernas, viu quando a companheira chegou correndo e em lágrimas, e a saia feita com pele de leopardo desarrumada. Ugh, gritou ela, perturbadíssima, faça alguma coisa, depressa. Um tigre de dente de sabre entrou na caverna da mamãe. Faça alguma coisa. Ugh grunhiu, apanhou o osso de búfalo que já roera bastante e disse: para que fazer alguma coisa? Quem se importa com o que acontece com um tigre de dentes de sabre? Foi quando Meyerhoff fez as duas perguntas e se encostou na cadeira, cerrando os olhos. Seu primeiro trabalho terminara. O eu nada vi de errado, explicou Traz a Whistler. Ou ele me disse o que está fazendo, e era coisa singular, mas legítima. O que ele pretendia fazer, contrapôs Whistler. Ou mesmo assim não posso impedir um grande mestre só por questão de opinião. Ele pareceu esquisito, mas, afinal de contas, os grandes mestres parecem esquisitos, todos eles. Não creio que esteja louco. Usar o Motivac para descobrir a fonte das piadas? Murmurou o analista-chefe, descontente. Isso não é loucura. Como podemos saber? Perguntou Traz, cheio de irritação. A ciência chegou ao ponto em que as únicas perguntas dotadas de sentido e que nos restam são ridículas. As sensatas já foram pensadas, perguntadas e respondidas, desde muito tempo. Não adianta. Estou amolado. Sei, mas não tenho mais escolha, Whistler. Vamos estar com Meyerhoff e você pode fazer a análise necessária do Motivac, se houver. Quanto a mim, minha única tarefa é cuidar da parte burocrática. Santo Deus, nem sei o que um analista-chefe como você deve fazer, a não ser analisar, e isso não me ajuda em nada. Whistler disse, é muito simples. Um grande mestre como Meyerhoff faz as perguntas e o Motivac formula a mesma automaticamente em quantidades e operações. O maquinismo necessário para converter as palavras em símbolos é o que constitui a maior parte do volume do Motivac. O Motivac então dá a resposta em quantidade e operações, mas não traduz isso de volta em palavras, a não ser os dados mais simples e rotineiros. Se fosse feito para solucionar o problema geral de retradução,
O volume que ocupa teria de ser 4 vezes maior, pelo menos. Entendo. A sua tarefa, então, é traduzir esses símbolos em palavras. Minha tarefa e a de outros analistas. Usamos computadores menores, especialmente projetados, sempre que necessário. Dito isso, Whistler sorriu sem graça alguma. Ou como a sacerdotisa de Delfos na Grécia Antiga, o Multivac dá respostas oraculares e obscuras. Só que nós temos tradutores, percebe? Haviam chegado. Meyerhoff estava à espera. Whistler disse rispidamente. Que circuitos usou, grande mestre? Meyerhoff lhe disse e Whistler se pôs a trabalhar. Tras procurou entender o que acontecia, mas nada daquilo fazia sentido. Observou um carretel que se desenrolava com um padrão de pontos em incompreensibilidade infinita. O grande mestre Meyerhoff permanecia em atitude indiferente a um lado enquanto Whistler examinava o padrão à medida que o mesmo surgia. O analista colocará fones de ouvido, um microfone e a intervalos murmurava uma série de instruções que, em algum lugar distante, servia para orientar os assistentes em meio a contorções elétricas de outros computadores. De vez em quando Whistler ouvia e depois imprimia combinações em um teclado, marcado de símbolos que pareciam vagamente matemáticos, mas não o eram. Transcorreu muito mais do que uma hora. No semblante de Whistler a preocupação se acentuava. Certa feita ele olhou para os dois outros e começou a dizer, isto é inacre, e voltou ao trabalho. Finalmente disse, a voz roufenha, posso dar-lhes uma resposta não oficial. Tinha os olhos orlados de vermelho, e prosseguia. A resposta oficial aguarda uma análise completa. Quer a não oficial? Vá em frente, disse Meyerhoff tras assentiu. Whistler lançou um olhar cabisbaixo para o grande mestre. Faça uma pergunta tola, começou a dizer, e logo, em tom mais brusco. O Multivac diz que é de origem extraterrestre. O que está dizendo? Interpelou Tras. Não me ouviu? As piadas de que rimos não foram feitas por homem algum. O Multivac analisou todos os dados que recebeu e a resposta que melhor se ajusta aos dados é a de que alguma inteligência extraterrestre foi quem fez as piadas, todas elas, e as colocou em mentes humanas escolhidas, em momentos e lugares escolhidos, de modo que nenhum homem tem consciência de ter criado piada alguma. Todas as piadas subsequentes são variações e adaptações desses originais. Meyerhoff interveio, o rosto afogueado com a espécie de triunfo que só um grande mestre pode conhecer, tendo feito a pergunta certa. Todos os escritores de comédia, disse, trabalham adaptando as piadas antigas a fitos novos. Isso é sabido. A resposta confere. Por quê? Perguntou Tras. Para que fazer as piadas? O Multivac diz, prosseguiu Whistler, que o objetivo único ajustando-se a todos os dados é que as piadas se destinam a estudar a psicologia humana. Nós estudamos a psicologia dos ratos fazendo com que eles andem por labirintos. Os ratos não sabem qual o motivo e não saberiam, mesmo se apercebessem do que se passava, o que não acontece. Essas inteligências externas examinam a psicologia do homem observando as reações pessoais a anedotas cuidadosamente escolhidas. Cada homem reage de um modo diferente. É de presumir que essas inteligências externas são, para nós, o que somos para os ratos. Ele estremecia. Tras, fitando com firmeza, disse. O grande mestre disse que o homem é o único animal com sentido de humor. Pareceria, então, que o sentido de humor nos foi imposto de fora. Meyerhoff aduziu, agitado. E para o humor possível, criado por nós, não temos risadas nem gargalhadas. Falo dos trocadilhos. Whistler disse. É de presumir que os extraterrestres cancelam as reações às piadas espontâneas para evitar a confusão. Tras afirmou, tomado por repentino sofrimento. Ora vamos, bom Deus, algum de vocês acredita nisso? O analista-chefe olhou-o com toda a frieza. O Multivac diz que sim. É tudo que podemos afirmar até agora. Ele indicou os piadistas verdadeiros do universo e se quisermos saber mais, a matéria terá de ser continuada. Aduziu então, em um murmúrio. Se alguém tiver coragem de prosseguir. O grande mestre Meyerhoff disse, de súbito. Eu fiz 2 perguntas, como sabem. Até agora apenas a primeira foi respondida. Acho que o Multivac tem base bastante para responder a segunda. Whistler deu de ombros, parecia um homem liquidado. Ou quando um grande mestre acha que existem bases suficientes, asseverou, eu acredito. Qual é a sua segunda pergunta? Ou eu perguntei o seguinte, qual será o efeito, sobre a raça humana, ao ser descoberta a resposta para a minha primeira pergunta? E por que perguntou isso? Interpelou Tras. Uma sensação de que tinha de ser perguntado, explicou Meyerhoff.
Traz disse, loucura. É tudo loucura, e se voltou dali. Ele próprio sentia a estranheza com que ele e Whistler haviam mudado de lado. Agora era Traz quem proclamava a loucura. Ele fechou os olhos. Podia gritar loucura o mais que quisesse, mas homem algum, em 50 anos, duvidara da condenação de um grande mestre e do motivo que viera a confirmar suas dúvidas. Whistler trabalhou em silêncio, os dentes cerrados. Voltou a pôr o motivo que suas máquinas auxiliares em movimento. Outra hora decorreu e ele riu com aspereza. Um pesadelo alucinado. Qual é a resposta? Perguntou Meyerhoff. Eu quero as observações do Multivac, não as suas. Muito bem. Aqui está. O Multivac afirma que assim que um só ser humano venha a descobrir a verdade desse método de análise psicológica da mente humana, tal método se tornará inútil como técnica objetiva para aquelas forças extraterrestres que agora o empregam. Quer dizer que outras piadas não serão mais dadas à humanidade? Perguntou Traz, sem ânimo algum. Ou o que quer dizer? Não haverá mais piadas, disse Whistler, agora. O Multivac diz agora. A experiência termina agora. Uma nova técnica terá de ser introduzida. Eles se entreolharam, os minutos passaram. Meyerhoff disse baixinho. O Multivac tem razão. Whistler disse, exasperado. Eu sei. Até Traz se manifestou em um murmúrio. Sim, precisa ser. Foi Meyerhoff quem havia encontrado aquilo, Meyerhoff, o piadista emérito. Ele disse, acabou, você sabe, tudo acabou. Há 5 minutos que estou tentando e não consigo pensar em uma só piada, nenhuma. E se ler alguma em um livro, não vou rir. Sei disso. Acabou o dom do bom humor, comentou Traz, cheio de melancolia. Nunca mais um homem rirá. E ali ficaram, olhando, sentindo que o mundo se encolhia às dimensões de unia gaiola de ratos submetidos a experiências, um labirinto retirado e alguma coisa, a ser colocada no lugar desse labirinto. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.